Esse ano que é discernimento espiritual. Pela manhã nós falamos sobre questão de relacionamentos saudáveis na EBD, usando o texto de Mateus, no capítulo 5, verso 21. E na mensagem trabalhamos o texto de Tiago, falando sobre quais são os valores eternos, o que de fato tem valor. E agora, irmãos, continuando ainda nesse texto, capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 12, nós vamos falar sobre sobrevivendo aos riscos. E eu quero ler até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que recebemos até aqui. Ó Deus, e agora que o Senhor fale através da tua palavra. Usa a minha vida, Senhor. Apenas sou um vaso em tuas mãos. Ó Senhor, que os corações, as mentes, Senhor, ó Pai, estejam abertas para que possam compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última mensagem nós focalizamos aqui de que nessa caminhada cristã, rumo ao alvo que Deus tem para nós passamos por uma grande variedade de sofrimentos. Então é possível que, vivenciando aqui essas situações, pessoas possam questionar a Deus. E é por isso que Tiago agora ele nos observa, principalmente no verso 5 e verso 6, a necessidade de sabedoria. No capítulo 1 ele vai falar sobre a questão da sabedoria. Então nós precisamos olhar pela perspectiva de Deus. O que Deus quer com isso? Como Ele quer trabalhar na minha vida? O que Ele quer me ensinar? Na maioria das vezes nós não conseguimos nos antecipar e perceber e discernir qual é a nossa fragilidade. Sempre atribuímos as nossas falhas, os nossos fracassos, as nossas frustrações, às circunstâncias que estão fora de nós. Então nós precisamos estar atentos para aquilo que nos coloca em risco. Nós devemos entender esse trecho aqui e as palavras de Tiago como advertências contra aquilo que pode nos levar à derrota na vida cristã. E quais são essas advertências? O que Tiago nos aconselha aqui? O que ele quer nos advertir sobre esse assunto? Porque podemos colocar a nossa vida em risco.
Primeiro conselho aqui, a primeira advertência que nós encontramos aqui é não pensarmos que estamos imunes ao pecado. Tiago, ele continua as suas orientações a respeito do comportamento cristão diante das provações, e ele agora nos aconselha. E nesse verso ele introduz aqui uma importante questão, que é a diferença entre provação e tentação. Dessa forma, o apóstolo Tiago aqui, ele vai nos orientar que se os cristãos viverem a cair, sendo tentados, atribuam a Deus a culpa pela queda. Então, Deus aqui, irmãos, Ele prova aqueles que o amam, isso é uma realidade. Somos provados, mas as tentações, por outro lado, elas não procedem de Deus. Mas muitas vezes, como o texto fala, procedem do nosso coração corrompido, da nossa cobiça. Perceba aqui no verso 13, Tiago lhe diz: quando alguém for tentado. Ou seja, é possível que alguém seja tentado, pastor? Sim, Tiago fala, é possível. E ele está dizendo que sim. Mas, mais do que isso, ele diz no verso 14: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a expressão cada um corresponde aqui a todos. Todos nós temos uma natureza inclinada para a prática do mal. Então, meu irmão, a primeira advertência aqui eu queria chamar a atenção sua: não pense que você está imune ao pecado. Não pense isso. Cuidado. Todos nós temos um coração pecaminoso. O Senhor falou isso, Mateus capítulo 15, do verso 17 ao 20. Olha o que diz o texto. Há uma discussão aqui sobre lavar as mãos antes de comer. E Jesus, ele diz o seguinte: olha, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. De onde vem a contaminação? Jesus está dizendo, do coração. Não é do ambiente exterior, não é da sociedade. Isso vem do homem. A sociedade é assim porque os homens estão agindo conforme os seus corações. Existem pessoas, por exemplo, que têm certas especialidades pecaminosas, diferentes. Existem pessoas que são especialistas em ira, em mágoa, em dor, em ódio, e se for o caso até de assassinato. Outros são mais fortes na área da cobiça, do furto. Outros na mentira, na agressividade, na linguagem. Tem aqueles na esfera da imoralidade, estão tomados de sensualidade, lascívia, envolvidos em toda sorte de adultério, prostituição. E Jesus está dizendo, é isso que vem do coração humano. Essa é a natureza do nosso coração, irmãos. Então, cuidado, não adianta fingirmos que somos bons, porque nós não somos. Paulo, ele diz, não há quem faça o bem. E a pior coisa é pensarmos isso. Olha, isso não vai acontecer comigo. Não, isso nunca.
Cuidado, Paulo diz, não pense que você está imune ao pecado. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não pense que você está imune ao pecado, meu irmão, porque você não está. A segunda advertência que nós encontramos nesse texto aqui é não pensarmos que a culpa é do outro. Muitas vezes achamos que o problema está no outro. E o que o texto está dizendo aqui, e essa segunda advertência, Tiago, ele nos esclarece aqui nessa carta. Não ache aqui que a culpa é da outra pessoa. Muitos